Olá a todos, meu nome é professor Ed Pinheiro e eu sou professor de História de vocês. Essa aula é para o primeiro ano de ensino médio, né? E qual que é o tema dessa aula? Vai ser a humanidade na pré-história, da África para o mundo. É importante ter a noção, e relembrando o que a gente já aprendeu, que história é a ciência dos homens do tempo. Então, quando a gente vai estudar história, a gente vai estudar essa evolução que o homem teve na, na história do planeta Terra, né? Então, a gente sempre tentou, qual que é o maior segredo da humanidade? Né? Tentar buscar o elo perdido. A partir de que momento o primata, que a gente fala, né, o homem veio do macaco, mas a gente veio de um ancestral em comum. Então, qual que é esse elo perdido? Então, os cientistas vivem procurando esse elo perdido. Qual seria o ancestral mais próximo que a gente poderia falar que divide os primatas que vão virar os homens, né, os hominídeos, e os primatas que vão virar as espécies de macaco que a gente conhece hoje. Então, nessa incessante busca, a história vem sendo contada e recontada com diversos encontros, com diversos momentos de descoberta de fósseis que a gente vai usar para remontar essa história dos hominídeos, dos homens. Só que todo esse momento é conhecido como pré-história. E eu já vou explicar isso para vocês. Mas por que a gente considera a África como o berço da humanidade? Porque a maioria das evidências vão falar que é na África que o humano, que o nosso ancestral comum nasceu. Né? Por exemplo, em 74, eles encontraram o esqueleto de Lucy. Né? Lucy é considerado o ancestral mais antigo que foi encontrado. Esse esqueleto de um Australopithecus afarensis tem mais ou menos 3,2 milhões de anos, então é considerado o esqueleto mais antigo a ser encontrado. Vamos para o próximo slide, a gente vai ver a imagem dele reconstruído, né, porque o esqueleto ele foi encontrado em muito boas condições, mas não completo. Então aqui tem uma foto aqui do esqueleto encontrado, né, e aqui ele reconstruído a partir do que a gente já tinha dele. Então a partir disso a gente consegue ter um modelo basicamente perfeito desse Australopithecus. E do lado aqui a gente pode ver como que ela foi reconstruída em computador, como seria a aparência de Lucy. Um fato curioso é que esse nome Lucy vem da música do Beatles Lucy and Sky, que é a música que mais tocava no acampamento que eles encontravam. O que é importante salientar? Que a história tem várias ciências auxiliares, né? Arqueologia, antropologia, sociologia, ou seja, são ciências que nos auxiliam nesse estudo da humanidade. Então, a arqueologia e a paleontologia vai ser muito importante para a gente nesse estudo, porque eles que vão encontrar e investigar esses esqueletos, esses objetos que vão remontar, que vão contar essa história para a gente. Então, só relembrando, a gente divide a linha do tempo histórica, né, em duas grandes partes, que é a pré-história e a história. A história vai surgir com o nascimento da escrita, há mais ou menos 4.000 anos atrás. O que vem antes disso é pré-história, que vai ter o período paleolítico e neolítico. Então, é em toda essa pré-história, em que não há registros escritos, que vai ser muito importante essas descobertas arqueológicas para a gente estudar. Então, e o restante, a gente vai dividir as idades em momentos importantes que significa o fim de cada uma. Só que esses momentos são colocados apenas para fins didáticos, ou seja, para fins que se tornam fáceis de a gente compreender. Mas em cada uma há um momento de transição. Então não tem um momento exato que acaba a Idade Antiga e começa a Idade Média. Mas sim há um momento de transição, sendo que um evento é considerado aquele ponto culminante que vai passar de uma época para outra. No caso da pré-história com a história, vai ser a história, vai ser a escrita. Então, a partir do momento que o homem começa a registrar a sua história de alguma maneira escrita, vai se validar como a história humana. Após isso, é pré-história. Ou seja, são fatos que a gente vai encontrar vestígios que vai tentar descrever isso para a gente. E com o homem,
não é diferente, né? Então a gente vai encontrar esse modo de vida dos humanos e vão ser encontrados vestígios de vários hominídeos. Eles viveram todos juntos. É como se a gente fosse ver os cachorros hoje. A gente vê cachorros de várias raças convivendo entre si. Mas eles são cachorros. Naquele tempo viviam hominídeos de várias espécies, né? Tinham os australopitecos afarenses ou africanos, que dividiam várias regiões. Só que o que caracterizavam, né, esses hominídeos? Eles andavam eretos já, eles escalavam árvores em busca de alimento, viviam na savana africana, eles usavam ferramentas. Só que não há registros que mostrem que eles construíram essas ferramentas. Eles apenas encontravam pedras mais polidinhas que auxiliavam na construção, ou pedaços de madeira mais afiados que auxiliavam na caça, e por aí vai. A Lucy, que eu mostrei para vocês, eram afarenses, australopithecus afarenses, que viveu mais ou menos ali entre 3,5 a 3 milhões de anos. E nesse mesmo momento, eles dividiam a região com australopithecus africanos, que viveram ali entre 3 e 2 milhões de anos atrás. Aqui temos uma imagem como seria o Australopithecus afarensis. E a divisão que vai dar a principal diferença desses dois Australopithecus, o afarensis e o africanos, vai ser o tamanho do cérebro, né? Então, quanto maior o cérebro, maior é a capacidade cognitiva que os seres humanos têm, ou seja, a capacidade de construir coisas. Então, o africanos, ele tem o cérebro maior. Então, o fóssil mais antigo dele foi encontrado em 24, com o Raymond Dart, que ele encontrou ali na África do Sul também. Então, a partir dessa análise, vai mostrar que o africano era um pouco mais evoluído que o afarensis na questão de inteligência. E a evolução do afarensis vai surgir o Homo, que é uma espécie mais evoluída do homem. O Homo habilis, ele tem esse nome porque significa homem habilidoso. Ele viveu entre 2,1 e 1,5 milhões de anos atrás. Ele tinha o crânio maior que os australopithecus, né? Tinha uma alimentação à base de vegetais, carne. Ele andava totalmente ereto já, né? Não andava curvado. E ele tinha uma habilidade de construir ferramentas. Então, eles já tinham essa prática do uso de ferramentas para caça, para construção, para cozinhar, etc. Então, aqui temos uma imagem de como seria o Homo habilis. Ele ainda tem esse visual ainda de primata, bastante pelo no corpo. São coisas que vão se evoluir com o tempo. Ele viveu já na idade da pedra lascada. Alguns acreditam que ele chegou a passar para a pedra polida também. Aí temos também o Homo erectus, né? Ele tem esse nome porque ele já vivia ereto, né? Principalmente ereto. Ele tinha o crânio maior ainda que o Homo habilis. E ele aprendeu a produzir fogo. Então ele partia uma pedra na outra e conseguia produzir o fogo para fazer a cozinha, fazer essas coisas que o homem foi evoluindo com o tempo. Então aquela maneira que a gente aprende hoje nos programas da Discovery Channel de esfregar o gravetinho numa tabuinha de madeira para criar fogo ou faísca, eles já existiam, eles já tinham essa noção. Aqui tem mais ou menos como seria. A gente pode ver que na evolução já tem menos pelo no corpo ainda. Então, conforme o homem vai tendo habilidades de caçar, de se vestir, de conviver mais, ele começa a perder a pelagem. Posteriormente, a gente vai ter o Homo neanderthalensis, que também é conhecido como o homem de Neandertal. Ele viveu mais ou menos 150 a 30 mil anos atrás. Um fóssil dessa espécie foi encontrado no Vale de Neander, na Alemanha, por isso que ele tem esse nome. Então, isso acredita já começa a mostrar de como o homem saiu da África e foi para a Europa. Né? Já mostra que os humanos foram saindo da onde nasceram e começaram a povoar o mundo. Então, ele tinha um crânio maior ainda e ele já usava pele de animais como vestimenta. Então, a gente vê os primeiros vestígios da roupa. Né? Então, eles
foram uma das primeiras espécies a se adaptar pelo frio, porque eles conseguiam se cobrir e viver em ambientes frios. Além disso, a gente pode ver nessa espécie uma das primeiras características de religião, né, de momentos religiosos, porque eles já tinham rituais de sepultamento, já tinham rituais de passagem. Então, ele deixou vários registros em cavernas de sua raça. Então, o Homo neandertal é o que a gente conhece hoje como o homem das cavernas, porque eles ficavam em cavernas e é onde a gente se encontra a maior parte dos seus vestígios. Então, aqui uma imagem de como seria o homem de Neandertal. E há mais ou menos 400 mil anos atrás, tem o surgimento do Homo sapiens. Né? O Homo sapiens ele chegou a conviver com neandertais. Então, eles acreditam que Então, hoje a gente já tem vestígios de que os dois homens conviveram juntos e a dominação do Homo sapiens se sobrepôs ao Neandertal. Então, foram duas espécies que conviveram juntas, só que uma acabou entrando em extinção. Né? Há alguns registros que isso se deu pela questão biológica, de cruzamento. Não se sabe como isso aconteceu, a gente nunca vai saber. Aqui a gente pode saber o que mais aconteceu próximo. A essa existência dos Homo sapiens, as primeiras existências foram encontradas na caverna de Cro-Magnon, na França, em 1868. O esqueleto achado lá foi encontrado como o homem de Cro-Magnon. Então, já é a nossa espécie, né? Eles já são nossos ancestrais diretos. Seria a mais alta, tinha uma maior capacidade craniana, ou seja, tinha um cérebro maior ainda, uma capacidade cognitiva maior ainda, e já conseguiam confeccionar armas e ferramentas mais bem elaboradas. Então, essa é a única espécie de hominídeos que foi capaz de conviver juntas. Então, construiu cidades, construiu linguagem simbólica complexa, realizou rituais religiosos e começou a praticar agricultura. Então, a partir desse momento que a gente vai ver um processo de sedentarização do homem. Então, aqui temos uma imagem de como seria o Homo sapiens. Então, como a gente já estudou, os homens mais antigos foram encontrados no continente africano. Essa descoberta de fósseis em outros continentes evidencia que os hominídeos partiram da África rumo aos outros continentes. O exemplo é o homem neandertal que foi encontrado na Europa. Então, acredita-se que da Europa o homem foi para o mundo. Então, então se começou a traçar, né, os historiadores, os arqueólogos começaram a traçar quais eram as possíveis rotas de migração dos hominídeos. A mais importante que a gente vai ter vai ser essa rota que é conhecido como o Teorema de Clovis. Né? Então, essa teoria vai falar que os homens vieram para a América há mais ou menos 13 mil anos atrás, por meio do Estreito de Bering. O Estreito de Bering é um local que liga a ponta da Ásia com o Alasca. Então, como ocorreu no planeta vários momentos de glaciação, uma pequena glaciação chegou a congelar o mar nesse local. Então, o ser humano se utilizou desse corredor para poder passar de um local para o outro. Então, a partir desse momento, eles foram da África, né, para a Europa, foram para a Mongólia, Sibéria. Aí, após isso, foram para o Alasca através dessa teoria. Eles acreditam nisso porque eles encontraram vestígios de 11 mil anos atrás no sítio arqueológico de Clovis, localizado no Novo México, nos Estados Unidos. Então, essa é a teoria mais aceita eles encontrarem, né, africanos aqui na nossa América. Vai haver alguns outros cientistas que vão ter vestígios no Brasil, inclusive com a Nied Guidon, vestígios na Argentina, só que isso já é uma coisa para outra aula, as teorias de chegada dos seres humanos no continente americano. Como atividade, eu vou deixar para vocês a seguinte atividade. Como eu falei, né, esses hominídeos que eu foquei são os principais. Só que vão ter vários nomes de esqueletos encontrados, como o Homo florensis, o Homo de Cro-Magnon. Então a gente vai fazer o seguinte, cada um de vocês vai escolher um desses hominídeos, a gente vai colocar
Padlet. O que é o Padlet? É uma plataforma de construção onde todo mundo pode colocar nesse muro o seu bilhete com o que a gente pediu. Então, vocês vão pesquisar um hominídeo do período pré-histórico, né? Vocês vão lá, vão ver vários nomes que tem e vão colocar os seguintes itens: nome, período que viveu, características e a imagem dele. Após isso, e vocês vão postar aqui nessa plataforma. Vocês vão vir nesse maisinho aqui, ó. Vão clicar no mais, já vai abrir um quadradinho, que nem esse que eu coloquei. Aí você vai colocar o nome de vocês, vai colocar o que está descrito nesse bilhete aqui, no que eu pedi. Após isso, após todos tiverem feito, a gente vai organizar uma linha do tempo com a atividade de vocês. Então, beleza, gente? É isso. Muito obrigado pelo tempo disposto e até a próxima.